Boa noite, aqui Nilson Clava, a gente está ao vivo agora na Globo News. Eu queria perguntar para o senhor a avaliação que o senhor faz do debate e saber, na sua avaliação, qual o impacto que o debate marcado ali, muitas vezes por troca de acusações, pode ter sobre o eleitor indeciso até esse instante. Primeiramente, parabéns à Globo pelo formato, pela liberdade que tivemos e também vi imparcialidade. Então, deu para cada um apresentar as suas propostas, ter ser, obviamente, crítica a outros e recordar a memória de muita gente e fazer lembrar os jovens que não viveu 2003, 2016, o que foi o governo Lula e Dilma. A desgraça que foi para o país, esse governo, em todos os aspectos, todos, sem exceção. Principalmente a questão econômica, quando acabamos 2015, 2016, do Brasil numa recessão, com a destruição de 3 milhões de empregos, sem pandemia, sem guerra, apenas corrupção. Deu para chamar a responsabilidade do outro candidato. E parece que ele está sofrendo de amnésia. O que foi a corrupção do seu governo. Em especial, quando ele fala dos mais pobres, ele tinha o Bolsa Família que pagava em média R$190. Nós triplicamos esse valor com responsabilidade fiscal. E lá atrás, quem conseguia emprego, perdia o Bolsa Família. Nosso governo perde, ainda ganha mais de 200. E nós queremos todos trabalhando. Além das questões econômicas, reduzimos o preço dos combustíveis, sem canetaço, com a ajuda do parlamento. Estamos no 3º mês com deflação. Os números da economia são sempre revistos semana a semana para cima. O Brasil está bem no mundo todo da sua política externa. Mas a gente aconteceu comigo e a Rússia, trazendo fertilizantes para cá. E temos hoje negócios com 190 países na do mundo. Estamos tendo recorde de entrada de dólares aqui para investimento. O país, o Brasil, é um posto seguro. Há uma confiança no seu governo, por mais que alguns queiram. Falar o contrário, a verdade está aí. E quando se fala em número, você não tem que contestar. Tem coisa errada ainda? Tem. Né? Vamos aperfeiçoando. Muita gente muito mais preocupada com o que eu falo do que eu faço. Peço desculpa se sou meio grosso de vez em quando, falo palavrão ou outro, peço desculpa. Mas eu vou melhorando. E o que interessa? Que mesmo a gente passando por uma pandemia, muita gente perdendo a vida, uma crise de falta d'água enorme. O ano passado, uma guerra esse ano, estamos indo muito bem. O mundo está assustado da forma positiva como o Brasil está na economia. Vamos crescer mais que a China. Temos inflação menor do que a Europa, do que os Estados Unidos. E se compararmos aqui com outros países da América do Sul, que tem uma ideologia exatamente igual ao do Lula, isso com toda certeza faz com que eles indecisos volte para o nosso lado. E quem votou sem convicção para o lado de lá, reflita e venha para o nosso lado. Esse é o balanço que eu faço aí do debate. Presidente, à sua esquerda aqui, o Rodrigo Viga, por favor, presidente. Tem uma ordem aqui, eu estou no meio do bolo aqui à sua esquerda. Rodrigo Viga, bom dia, boa noite. Presidente, por gentileza, o senhor acha que, como é que o senhor avalia o seu desempenho no debate? O senhor acha que venceu esse debate? Você poderia detalhar um pouco mais essa proposta nova que o senhor trouxe com relação ao salário mínimo de R$1.400, porque de onde vem a fonte de receita para bancar esse salário de R$1.400? Mas de onde veio o dinheiro do auxílio emergencial mais 2020? O Auxílio Brasil também, de 400 foi 600. É um governo que não rouba. Olha as estatais. Estavam prejuízo, agora estão lucro. Qual a corrupção do meu governo? Não tem. Tem acusações vagas, levianas. Então o dinheiro vem daí. Logicamente, eu dou a receita, o Paulo Guedes faz um bolo. E o 1.400 é uma realidade. Até para mostrar que depois de termos arrumado a casa, sobra dinheiro para a gente implementar outras políticas. O
brasileiro é o Paulo Guedes. Eu apenas dei a receita para ele. E tenho certeza que ele vai entregar essa receita até para atender os mais pobres, de verdade, porque o salário mínimo perdeu, sim, poder aquisitivo. Que pede os produtos da cesta básica terem diminuído, né, em torno de 10%, a inflação durante aquela nefasta política errada do fica em casa, a economia te vê depois, aumentou a inflação. A guerra lá fora também fez aumentar o preço dos produtos. Daí no bolo, cesta básica. Mas estamos indo muito bem. Temos regras de carteira assinada no Brasil. A informalidade já voltou à sua normalidade. Quando você fala em projeção de PIB, é bens e serviços. É sinal que o povo está trabalhando, está produzindo. Esse é o recado da nossa economia. Paulo Guedes está feliz com a sua política econômica e a população cada vez mais vai entendendo que nós passamos por uma pandemia. O outro lado nunca fala isso. Fala como se nós tivéssemos pego o país, uma normalidade e tocado baixo. Quase o Brasil foi a pico. Você deve ser argentina para cá? No, chilena. Chilena. Para CNN Chile, para Chile, ¿cómo va a ser su relación con Chile y con el presidente Gabriel Boric si usted gana el domingo? Olha, eu vejo o Chile com muita preocupação. É um país irmão, como a Argentina também. E eu vejo lá que a população não está satisfeita com isso. A população tem ido às ruas, assim como não está satisfeita com Fernandes na Argentina. A ideologia de Fernandes, o presidente lá do Chile, é muito parecida com a do Lula. Nós não queremos aqui perder a nossa liberdade. A economia está patinando no Chile. Vocês estão perdendo reservas lá. Estão com problemas. São as escolhas. Alguns amigos chilenos que eu tenho aqui têm me relatado muita preocupação com essa política de seguir nada à esquerda do Chile. Ele disse que nunca esperava que o Chile fosse dar essa guinada tão para a esquerda. E lá a população se omitiu, grande parte não foi votar. Então quem escolheu foi uma pequena parte da população. Eu espero que não aconteça o mesmo no Brasil, que a população vá votar, compareça às urnas, leve os mais idosos. Na maioria dos estados é um voto só para presidente, em poucos dos estados são 2 votos para presidente. Tá? Convençam outras pessoas, eu peço, por exemplo, os meus eleitores, convençam as pessoas, se cada um conseguir mais um voto até lá, está excelente, nós vamos ganhar as eleições. Eu acredito que nós já viramos, né? Simplesmente pelos práticos que nós temos em São Paulo. Uma questão vamos, sim, se Deus quiser, ganhar as eleições. Uma questão para a comunidade internacional, foi debatida aqui durante vários minutos a questão do relacionamento do Brasil com a comunidade internacional. Esqueci-me da RTP, Portugal, Pedro Saguer, sabe que o senhor falou aqui que tem mantido um bom relacionamento com a comunidade internacional, mas o que é facto é que poucos são os presidentes da comunidade internacional e, sobretudo, da Europa, que se têm referido ao Brasil e, quando se referem ao Brasil, referem-se com enorme preocupação em relação ao resultado destas eleições. Eu gostava de saber a sua opinião. Você não entendi o que você falou. Não entendeu? Olha, se eu entendi. Se quiser, eu repito. Não, mas você vai repetir, eu vou continuar não entendendo, tá? Eu não falo espanhol nem português. Eu falo português. Desculpa aqui, mas não falo. Mas vê se eu entendi aqui. Eu tive há pouco tempo com o Biden. Tive uma reunião bilateral com ele, depois uma outra reservada. Tive com o presidente Putin. O mundo árabe conversa comigo. A Europa está caminhando o nosso acordo com a União Europeia e Mercosul. Aqui na América do Sul, obviamente, esfriou algumas relações, mas temos boas relações com o Uruguai, temos com o Paraguai, entre outros países, sem problema nenhum. Eu sou candidato a presidente, sou candidato, eu vou embora. Se eu sou candidato, eu vou embora. Então, por favor, sou presidente da República, candidato era lá dentro. Então, o Brasil tem um bom relacionamento com o mundo todo, temos assinado vários acordos, temos negócio com 190 países aproximadamente, um excelente negócio com a China também, que depende de nós para a sua segurança alimentar.
E estamos tocando o barco. Temos uma equipe de ministros nunca vista na história do Brasil, não tem indicação político-partidária, tanto é que nós conseguimos apresentar resultados. Coisa rápida para vocês aqui, só nesse mês, por exemplo. Licitação do metrô de BH, 2,8 bi nosso, 400 milhões e 200. Vai ser feito agora em dezembro. Cota 762, que interessa para o turismo da região. Está mantido. Quando se aproximar a empresa caindo próxima da 762, vai contratar já termoelétricas mais baratas. Não vamos esperar chegar na 4762 para tomar providência. Acertamos a exploração de lítio no Vale de Jequitinhonha, Minas Gerais. Acertamos a exploração de urânio em Santa Quitéria, lá no nosso estado do Ceará. Já foi regulamentado por portaria as eólicas offshore, na costa do Nordeste. Não, vou continuar. Não, vou continuar aqui. Cara, por favor, eu sou educado pra caramba, quem achar que tá ruim, eu vou embora. Eu quero continuar falando. Falo com vocês uma hora. Não. Eu falo com vocês uma hora. Não pode que eu raciocínio. As nossas eólicas offshore já foram regulamentadas por portaria do Ministério das Minas e Energia. Temos um potencial de 50 Itaipus. Vamos reindustrializar o Nordeste e levar milhares de empregos para a região e exportarmos energia limpa. Com a Eletrobras, a privatização, arranjamos recursos também dessa privatização para nós revitalizarmos a bacia do São Francisco, ou seja, a água para o Nordeste sai do São Francisco. Vamos preservar esses mananciais, entre tantas outras coisas. E poderia ficar falando aqui por alguns minutos com vocês. É um governo de trabalho. O general Alckmin acabou de falar, acabou de citar o livro do Sérgio Moro, dizendo o candidato-geral do Alckmin acabou de vir aqui, citou um livro, segundo ele, do ministro Sérgio Moro, que está aí do seu lado, e disse que o senhor teria pedido para não transferir o Marcola para presídio federal. É verdade isso? Vamos só fazer alguns esclarecimentos aqui. Primeiro, fiquei muito parabéns, presidente, pelo desempenho no debate. Fiquei chateado ali porque o presidente Lula, ex-presidente, me chamou de mentiroso. Infelizmente ali não estava participando do debate, não podia pedir resposta. Mas vamos falar a sinceridade, todo mundo sabe quem que é o mentiroso nessa história. O escândalo de corrupção que manchou os governos do PT, tanto o Mensalão e o Petrolão, até hoje não tem uma resposta, uma explicação decente do ex-presidente. Ele não explica porque, por exemplo, o Odebrecht e o OAS reformaram o sítio de Atibaia, que ele utilizava como dono. Ele não explica porque ele nomeou, e não o Conselho de Administração, os 3 diretores da Petrobras, Renato Duque, Nestor Cerveró, Paulo Roberto Costa, que estavam num centro de corrupção, de arrecadação de suborno, não só para enriquecimento ilícito dele, mas de partidos e aliados políticos do PT durante o governo do PT. Hoje não explicou, não respondeu ao presidente, quando o presidente apontou as fake news que o PT ficou veiculando uma semana inteira, afirmando que o governo iria acabar com o 13º, com a hora extra e com as férias. E não existe essa hipótese. Não existe essa hipótese. E o presidente foi confrontado diversas vezes e não assumiu a responsabilidade por fake news. Teve a pachorra de dizer que ele não assistia o programa eleitoral, não tinha responsabilidade nenhuma. Ofendeu o brasileiro dizendo que ele não tinha tempo de assistir o programa eleitoral, sugeriu que o brasileiro está perdendo tempo a assistir o programa eleitoral. Agora, em relação ao que foi dito aqui pelo Geraldo Alckmin, esse governo, eu era ministro da Justiça, transferiu as lideranças do PCC, as 20 principais lideranças do PCC, em 2 meses de governo. Isso foi em fevereiro de 2019. Algo que deveria ter sido feito em 2006, pelo governo Alckmin e pelo governo Lula, depois dos atentados terroristas que o PCC perpetrou em São Paulo, e que vitimaram no mínimo 59 policiais, e se acovardaram. A grande verdade é essa: cederam aos atos terroristas do PCC e não tiveram a coragem de fazer a transferência das lideranças do PCC, isso em 2006, e se omitiram
E se omitiram, vou chegar lá, e se omitiram por 20, foi feito em 2019, né? Se omitiram por 13 anos o governo do PT, do Lula, da Dilma e o governo do Alckmin, que depois foi governador de novo, não teve a coragem de vencer para o PCC. E é importante na política criminal o isolamento das lideranças criminosas. E é importante mandar uma mensagem: não se negocia com criminoso, não se negocia com terrorista. O governo adotou uma política séria de segurança que levou à redução da criminalidade. Também foi perguntado ao Lula por que os assassinatos no governo do PT passaram de 2002, 51 assassinatos por ano, para mais de 65 mil assassinatos em 2016, o último ano do governo do PT. Enquanto que nesse governo, e aqui eu fazia parte, em 2019, os assassinatos já no primeiro ano da gestão caíram 22% para 45 mil. Sobre o episódio que o Geraldo Alckmin falou, de fato, nós planejamos a transferência das lideranças do PCC. Isso teve assentimento do presidente Bolsonaro. Antes, quando estava marcado, 2 dias antes, o presidente externou preocupação e pensou até em cancelar a operação. Mas o fato é que não cancelou. E se houve algum ali receio de fazer essa transferência, foram por 2 dias. E o presidente mudou de opinião ele mesmo. Enquanto que o governo do PT e o governo de São Paulo, Geraldo Alckmin, se omitiram diante das 50 mortes de policiais e dos atentados terroristas de 2006 em São Paulo. E essa omissão durou 13 anos. E não foi comparável minimamente a qualquer espécie de reflexão por 2 dias. É vergonhoso, sinceramente, não quero aqui desrespeitar ninguém, mas que o governador Alckmin venha aqui e não justifique os seus 13 anos de omissão em realizar a transferência do PCC e venha falar de 2 dias na qual houve uma reflexão dentro desse governo, do governo Bolsonaro, mas de todo modo foi feita essa transferência das lideranças e foi um dos fatores que contribuiu para a redução de assassinatos no Brasil desde 2019. Políticas que nós implementamos em 2019 surtem efeitos até hoje, e nós temos uma taxa de homicídio em 2021 de 41 mil assassinatos, que ainda é alto, mas é muito menos do que os 65 mil assassinatos que o PT entregou no ano de 2016. Presidente, acredito no Nogueira da Folha de São Paulo, todas as pessoas que... Só para complementar aqui, os 2 dias aqui não foi vacilo, muito pelo contrário. Está preocupado com o possível salve. Em 2016, 59 policiais civis e militares e agentes penitenciários foram executados. A gente não podia falar, vamos lá, é agora, vai. Tínhamos que pensar, organizar. Estive reunido com o governador Dória naquela época no hospital. Estava também o secretário de Segurança, o general Campos. Foi muito bem planejado por todos nós. E foi feita a transferência que foi um sucesso. Não tivemos nada de anormal nessa transferência. O de normal que aconteceu, que a gente esperava, que começou uma redução da criminalidade, em especial no estado de São Paulo. Nós atendemos ao povo de São Paulo, reduzindo a violência no estado, nos números bem demonstrados. Então, a prudência, a decisão e a oportunidade foi traçada por nós, eu, Sérgio Moro, no momento dentro do hospital e depois com a Secretaria de Segurança e o governo de São Paulo. E foi um sucesso. Cortamos ali o comando do crime organizado que estava enraizado em São Paulo há muito tempo. E a gente fica até preocupado, né? PCC, governador, demora para transferir, não transfere, morre 50, executa 59 policiais. E parece que isso foi uma chuva de verão. Nós tratamos a coisa com responsabilidade. E os números de mortes por arma de fogo violentas, desde quando esse momento, começou a cair. E caiu bastante.
Então, parabéns ao Moro, que conseguiu, naquela época, coordenar essa transferência, e todos nós lemos. Conosco não tem conversa com líderes de facção criminosa. Como o cara foi lá no Rio, ele não foi lá conversar com o pessoal da comunidade, o pessoal pobre, o pessoal honesto, foi ver o voto deles e conversar com a criminalidade. E nós encontrei aqui um dos programas do PT, o Lula até não contestou, é voltar à campanha do desarmamento. Eu perguntei para ele se ele conversou lá com a facção lá do CPX, a devolução de fuzis não tocou no assunto. Senhor presidente, Eu acha sempre aqui pesquisa? a informação de que o ex-presidente negociou a ida dele, à sua esquerda aqui, à sua esquerda. O senhor voltou a repetir agora, repetiu no debate que o ex-presidente Lula negociou a ida dele ao Complexo Alemão com traficantes, com chefe de tráfico. Só que, enfim, a imprensa toda aqui que acompanhou a agenda, acompanha a política do Rio de Janeiro, sabe que quem organizou aquela agenda foi o Redecivo, um comunicador que, enfim, a imprensa todos conhecem há 10, 12 anos aqui no Rio de Janeiro. Então eu queria saber por que o senhor tem insistido nessa informação, nessa mentira de que ele organizou... Você tem moral para chamar de mentiroso? Essa informação você tem moral para chamar de mentiroso? Essa informação é uma mentira. O cara entrou. O senhor está repetindo essa Presidente, informação. soberania na Amazônia, por favor.